boa tarde. A sociedade tem feito, nos últimos anos, um trabalho importantíssimo na integração dos animais de estimação no dia-a-dia urbano. Mas há outro trabalho que não tem corrido tão bem. Já vamos saber porquê. A proteção de todo o reino animal. Nos últimos 14 anos, duplicaram as espécies em perigo, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, e Portugal está perigosamente alto na parte europeia desse ranking. Vamos falar do que por cá se faz e do que há para fazer. Por isso, tenho comigo em estúdio Rita Alcazar, coordenadora da delegação de Castro Verde da LPN, a Liga para a Proteção da Natureza, e Domingos Leitão, diretor executivo da SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Aos dois, desde já, obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Rita, vamos começar por si. E nós aqui somos muito curiosos. Fazemos uma pequena abertura com a apresentação de cada um, mas gostávamos de saber um pouco mais quem é a Rita e o que faz a Rita. Muito boa tarde. Desde já agradecer o convite para estar aqui hoje convosco. É um prazer. Eu sou bióloga de formação e tenho dedicado grande parte do meu trabalho, do meu dia-a-dia, na conservação de várias espécies ameaçadas que nós temos em Portugal. Muito do meu trabalho centra-se na região do Alentejo, também no Algarve, e trabalho aqui com espécies que nós temos ameaçadas no nosso país, como seja, por exemplo, a ave-tarda, a ave voadora mais pesada que temos na Europa, a segunda ave voadora mais pesada. Quanto pesa, já que falou? O macho pode chegar a pesar 16 kg, portanto é um bocadinho maior que um peru, para termos aqui uma noção da dimensão do tamanho desta ave. Portanto, é uma ave, de facto, muito grande, portanto, não só de envergadura, tem mais de 2 metros de envergadura e, portanto, bastante grande quando está a voar, mas também bastante pesada. Também, além da ave-tarda, que é assim, a nossa rainha das nossas estepes, das nossas planícies alentejanas, temos outras espécies, como o cisão, o peneiro das torres, o rolieiro, o tartaranhão caçador. Portanto, muito do meu trabalho é dedicado a estas espécies, mas tenho também trabalhado com aves de rapina, a águia de Bonelli, a conservação da águia imperial ibérica, a conservação também de pequenos peixes, como o saramugo, que é o peixe mais pequeno que nós temos endémico da bacia do Guadiana no nosso país, e também com alguns animais que nem sempre damos muita importância, porque às vezes chamamos mais atenção por estes mais apelativos, como as aves e os mamíferos, que são grandes e mais vistosos, mas para animais cuja conservação nem sempre é tão visível, como os anfíbios, os sapos, os rãs, as salamandras e até alguns invertebrados, neste caso alguns crustáceos, por exemplo. E a salamandra que é também um dos que está em extinção, em perigo de extinção. Já lá vamos. Mas também está ligada, ou esteve ligada a outros projetos, como desertificação, ecoturismo. Exatamente, não é? sim. Portanto, desertificação na componente da conservação do solo é um grande problema que nós temos na região toda interior do nosso país, mas do Alentejo é um desses casos. Portanto, grandes problemas associados à erosão do solo, à perda da fertilidade e da matéria orgânica que os solos têm. E a verdade é que estes problemas de desertificação estão também ligados à conservação destas aves e destes animais ameaçados. Em alguns casos, como é o caso destas aves que eu falei, das planícies alentejanas, das ave-tardas e dos cisões, por exemplo, se nós não tivermos uma agricultura que seja compatível com a conservação destas espécies, nós não conseguimos protegê-las e conseguir conservá-las. E por isso é também necessário fazer práticas agrícolas que dependem do solo e daí também ser muito importante nós trabalharmos nesta componente agrícola, na proteção do solo e no combate à desertificação. Portanto, evitarmos aqui a desertificação do solo, sobretudo. E agora vamos saber quem é o Domingos, o que faz o Domingos e o que é a SPEA. Boa tarde a todos os que nos veem hoje. Eu sou biólogo, sou doutorado em Ecologia e Biosistemática e tive parte da minha carreira dedicada ao estudo das aves, sempre muito ligada às aves que dependem da paisagem rural do nosso país. Sou sócio fundador da SPEA, e sou funcionário da SPEA desde 2002. Comecei no Departamento de Conservação desta organização, que é uma organização de cidadãos, é uma ONG de ambiente. Qualquer pessoa pode ser sócio da SPEA, mas é uma organização muito focada no estudo e na proteção das aves selvagens e dos seus habitats. Desde o início trabalhamos muito com base em conhecimento científico,
em conhecer as populações, em conhecer a ecologia das espécies. E mais ou menos de há uns 15 anos para cá temos feito um trabalho muito importante com imensos parceiros, outras ONGs, universidades, organismos públicos, um trabalho importante de conservação, de proteção da natureza, de espécies de aves ameaçadas, dos seus habitats, e temos feito também um trabalho muito importante de divulgação, educação, sensibilização e de procurar trazer mais cidadãos e mais pessoas para este tema da conservação da natureza, com um foco nas aves. Se as aves puderem ser a porta de entrada, e as aves são muito apelativas para isso, nós gostamos que os cidadãos se envolvam cada vez mais nestes temas de conhecimento e da proteção da natureza. Isso também está ligado a projetos de turismo ornitológicos, digamos assim que se diz. Também. A SPEA trabalhou muito e ainda trabalha de maneira um bocadinho diferente nesse campo. Nós trabalhamos inicialmente com o turismo de Portugal. Em Portugal existem mais de 400 espécies de aves. A maior parte das pessoas não faz ideia de que existem tantas espécies diferentes nos nossos campos, nas nossas florestas, no mar. E essas espécies são um património muitíssimo importante, porque fazem funcionar os ecossistemas, podemos falar disso mais à frente, mas também são um atrativo que é importante em termos de turismo, porque existe no mundo todo uma atividade lúdica de observação de aves que é importante nos países anglo-saxónicos e que pode levar as pessoas a visitarem outros territórios, outros países, só para observar aves. E também podem levar as pessoas a visitarem outras regiões no seu próprio país para observar aves. Nós tivemos um trabalho muito importante com o Turismo de Portugal, já há uns 15 anos atrás, de promoção do nosso país como um destino de observação de aves. E depois também trabalhamos com municípios, também trabalhamos com empresas estrangeiras, no sentido de trazer mais visitantes nacionais e estrangeiros para as nossas áreas naturais, porque isto tem uma mais-valia económica importante a nível local. Valoriza, também é uma maneira de valorizar a biodiversidade, neste caso as populações de aves e os seus habitats. Rita e Domingos, a questão é para os dois. Aliás, é isso que nos traz aqui. Nos últimos anos duplicaram, ou duplicou o número de espécies que estão em risco de vias de extinção, e são dezenas de milhares dos últimos anos que nós provavelmente nunca mais vamos ter à face da Terra. Tudo fruto da atividade humana, digamos assim, do papel do homem. O que é que tem corrido mal? Sabemos, mas nunca é demais relembrar o que é que tem corrido mal para daí se partir para soluções em que nós possamos defender toda esta diversidade que faz parte da nossa vida, porque se ela também não existir, nós acabaremos também por não ter espaço ou não ter condições para cá estar, não é? Sim, efetivamente, as espécies, este grau de ameaça que nós temos associadas às nossas espécies, seja em Portugal, seja no mundo, estão... Mas nós estamos no ranking... Sim, num lugar perigoso. Num lugar não muito... muito recomendável. Não muito recomendável. Digno até. Sim, sim. Efetivamente, isto é muito, as ameaças a que as espécies estão sujeitas são de origem antropogénica. Portanto, é o homem que está por trás destas ameaças. Estamos a falar de muitas delas associadas àquilo que é o chamado desenvolvimento humano. Por exemplo, quando aumentamos muito as nossas florestas de produção, em monoculturas, por exemplo, que depois têm problemas também graves associadas aos incêndios, por exemplo, quando temos também áreas, neste caso de, por exemplo, agricultura intensiva, em que temos também na prática são monoculturas de agroindústria que também não são benéficas para a biodiversidade. Temos situações como a construção das barragens sem acautelar devidamente as espécies que nós temos, por exemplo, nos nossos rios, a construção das estradas sem acautelarmos que elas podem vir a fazer um efeito barreira e evitar que as espécies consigam cruzar de um lado para o outro, ou quando por cruzam, exemplo. serem colhidas pelos exatamente. automóveis. Temos, por exemplo, as situações também com a energia, que nós todos dependemos da energia para estar aqui no estúdio, para estar em casa, e a energia, na verdade, tem associada uma série de impactos também a ela, seja
no transporte e na distribuição com os cabos elétricos, seja até na sua produção, seja até de fontes consideradas renováveis, como a energia hídrica, por exemplo, das barragens, ou até das centrais solares. Portanto, se tudo isto for feito de uma forma que não consegue cautelar e integrar a biodiversidade de uma forma correta, vai conduzindo devagarinho, vai conduzindo, ou às vezes rápido, para o desaparecimento das espécies e para elas ficarem em níveis de ameaça muito elevado. Depois temos algumas situações que não têm a ver com estas situações de grande escala de fragmentação e destruição do habitat, que é isto que estamos a falar neste caso, de perdermos a conectividade e de perdermos os habitats. Estamos a falar às vezes de situações como, por exemplo, o envenenamento das espécies, que ainda continua a acontecer nas nossas zonas rurais. Às vezes o abate também das espécies, que também continua a acontecer, a recolha indevida. Atualmente temos um problema muito grande também com as espécies exóticas que, sendo invasoras, acabam por dominar os ecossistemas e deixa de haver espaço para as nossas espécies nativas e, portanto, o que acaba por acontecer é que nós acabamos por fazer aqui uma disrupção nos ecossistemas que leva a que as nossas espécies comecem a desaparecer e às vezes acabam por ser substituídas por outras que nós não quereríamos que ter. E dessa forma temos aqui assim uma disrupção dos ecossistemas e os ecossistemas também deixam de conseguir fazer aquilo a que nós chamamos os serviços dos ecossistemas, que são essenciais até para o nosso bem-estar. Um exemplo disso, às vezes bem simples, é, por exemplo, o problema que se fala com as abelhas. É um dos exemplos. As abelhas e muitos outros insetos que são absolutamente essenciais para a polinização e para a produção de muitos dos nossos bens alimentares, que hoje em dia sabemos que muitos estão ameaçados e que está a ser difícil conseguirmos reverter essas situações. E depois o que acaba por acontecer é que para conseguirmos voltar a renaturalizar, voltar a colocar as coisas no patamar certo, requer uma intervenção da nossa parte e às vezes muito investimento que não existe. Domingos, ainda ficou alguma coisa mais para dizer? Bom, a Rita disse quase tudo. A Rita disse muita coisa e a fez muito bem, mas é assim, e a Rita falou dos fatores que estão na linha da frente do desaparecimento da biodiversidade. Enumerou-os quase todos, ou se faltou algum, pode ser que a gente se lembre deles durante a conversa. Mas o que é importante dizer também é quando diz que Portugal está no ranking superior pelas más razões, por ter uma percentagem grande das suas espécies nativas, animais ameaçadas de extinção, também temos que ver que Portugal tem uma biodiversidade superior à média dos países da Europa. Porque espécies ameaçadas de extinção existem em todos os países da Europa. Mas também é verdade o que a Rita diz, que não tem havido investimento suficiente ou não tem havido cautela suficiente com os fatores que são fatores que causam o desaparecimento ou a diminuição das espécies. E isso também tem a ver com o aumento da população humana no mundo todo, não é? E tem a ver também com o conhecimento que se tem. Ou seja, há extinções de origem humana nos últimos 500 anos, quando os portugueses e os navegadores começaram a navegar pelo mundo inteiro e começaram a abastecer-se em ilhas remotas que têm, devido à sua condição remota, têm espécies particulares que só existem ali, que evoluíram isoladas, ou porque foram consumidas pelos navegadores, ou porque foram consumidas ou destruídas por espécies exóticas que foram levadas para lá. Por exemplo, era normal, quando se descobre uma nova terra, uma nova ilha, levar para lá porcos, levar para lá toda uma série de animais que são úteis para nós, não é? Mas que depois acabam por destruir a fauna que lá existe, que vivia num ambiente sem predadores. Tranquilo e equilibrado. Exatamente. E, portanto, extinguiram-se imensas espécies de aves e répteis e mamíferos em imensas ilhas em todos os oceanos nos últimos 500 anos. Mas ninguém ligava a isso, porque não era tema de conversa, não era tema de análise da sociedade. Mas nos últimos 50 anos, vá lá, mais um bocadinho do que isso, mas nos últimos 50 anos nós começamos a medir isso. E começamos a medir que as espécies diminuem em número, as populações diminuem em número, as espécies desaparecem, as espécies ficam em redutos tão pequenos ou em números tão pequenos que algumas espécies correm risco iminente de desaparecer, que é o que nós chamamos, estão em vias de extinção. E isto resulta da informação que se recolheu. E também resulta da população humana
ter aumentado e continuar a aumentar no globo e vão ser necessários ocupar mais espaço, ser necessário utilizar mais recursos e que levou, obviamente, a uma competição pelos recursos e pelo espaço das espécies animais. Mas, para além da informação, como é que nós nos apercebemos que era importante, de facto, preocuparmos com este tema? É quando nos apercebemos de que a própria existência da biodiversidade é importante para nós, para a espécie humana. Como a Rita estava a falar, a natureza, as espécies vivas, animais e vegetais, têm todas determinadas funções nos ecossistemas em questão. E muitas dessas funções produzem bens e serviços que nós utilizamos todos os dias. É óbvio, nós consumimos o peixe que apanhamos no mar, portanto, nós tivemos um ecossistema marinho saudável, com abundância e diversidade de peixes, provavelmente temos mais regularidade e estabilidade nas capturas que fazemos na pesca. Se nós tivermos uns ecossistemas rurais, como a Rita estava a dizer, ricos em biodiversidade, com uma grande diversidade de insetos, provavelmente os nossos pomares produzem mais e as nossas searas produzem mais porque a polinização é mais efetiva. Se nós estivermos no topo das nossas montanhas turfeiras saudáveis, sem serem pastoreadas, provavelmente a água é retida lá no inverno, há menos enxurradas e depois vem goteando no verão e continuamos a ter água no verão. Portanto, todas as linhas de água são muito mais fáceis de gerir e, portanto, toda a biodiversidade produz uma série de serviços que têm um valor enorme para a nossa sociedade e que nós nos apercebemos que dependem da existência de espécies e da existência de ecossistemas ricos e, portanto, começamos, de facto, há poucas dezenas de anos, a preocupar-nos seriamente com o desaparecimento das espécies e com a degradação dos ecossistemas. E alguns países começaram a investir mais cedo, Portugal começou a investir mais tarde, mas também não estamos no fim da linha. A verdade seja essa. Vamos abrir a conversa via Skype para que se juntem a nós Francisco Petrucci Fonseca. É presidente da Direção Nacional do Grupo Lobo, professor e investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. António Mira, professor da Universidade de Évora e investigador do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. E Teresa Guedes, diretora do ZU de Santo Inácio. Aos três, obrigado desde já pela simpatia em aceitarem o nosso convite. Bem-vindos à Sociedade Civil. Francisco, posso começar por si para falarmos do lobo. Há muitos mitos ainda à volta do lobo. Que animal é este? Então, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi dirigido, para estarmos os presentes. E em relação ao lobo, sim, existem vários mitos. Podemos até dizer que existem 9 mitos em relação ao lobo, que principalmente estes últimos podem pôr em causa a conservação desta espécie no nosso país. E estou-me a referir nomeadamente à ideia de que se anda a libertar lobos em Portugal e que eles estão criados em cativeiro e que os lobos de agora são diferentes dos de antigamente e, portanto, isso tem tornado, ou tem levado, em algumas zonas do país, se mantém ainda de uma forma ilegal, pois o lobo é uma espécie protegida por lei, a sua perseguição, o seu abate e o seu envenenamento. Continua a haver o perigo de extinção do lobo ibérico? Bom, nós estamos a fazer o censo do lobo. Os dados serão publicados no próximo ano. É um censo coordenado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que envolve diversas organizações nacionais e espanholas e que é uma das respostas que nós queremos saber é exatamente qual é o estado da população lupina em Portugal. E não só em número, mas também em sua distribuição, grupos sociais que desapareceram, grupos sociais que surgiram, novos. Portanto, é tudo uma dinâmica que nos interessa não só espacial, mas também social e conhecer. Francisco, diga, não quero interromper no seu raciocínio. Portanto, é prematuro dizer qual é a situação neste momento em Portugal.
A verdade é que nós temos situações diferentes. Nós temos zonas do país em que se nota que o lobo, nos últimos 10, 15 anos, decresceu, quer em número, quer em alcateias. Mas, no entanto, existem outras zonas do país em que parece, não estou-me a basear nos dados que nós vamos recolhendo e não são de uma forma sistemática. Os dados de uma forma sistemática estão a ser recolhidos, repito, através deste censo que estamos a realizar agora, mas, como eu dizia, temos a sensação de que, em algumas zonas do país, a população está estável e está bem. Agora, há outras, repito, também, que há zonas em que a situação não é nada brilhante. E estamos a falar desses perigos como caça furtiva, envenenamento, destruição dos habitats, são talvez os 3 principais fatores de risco para o lobo ibérico. Foi exatamente o que há pouco a Rita falou, e aproveito já para, desculpa, cumprimentar todos os nossos colegas deste painel, mas, como eu dizia, exatamente para o lobo, há neste momento o envenenamento e o abate ilegal que podemos considerar como no topo, pelo menos do meu ponto de vista, e falo por mim, no topo dos perigos que o lobo enfrenta em Portugal. O lobo continua a ser envenenado, há problemas que parecem estar a incrementar o uso do veneno, e há também dados que vamos recolher no campo que apontam para o abate ilegal de lobos, portanto, durante as esperas, por exemplo, ao javali. António, bem-vindo igualmente à sociedade civil. Estaremos a falar de quase 40 mil espécies em risco de extinção em todo o mundo? Sim, em todo o mundo, eu acho que isto é até, sim, a avaliação da UICN vai nos 30, 40 mil e, portanto, cerca de um quarto das espécies que foram avaliadas poderão estar neste momento ameaçadas de extinção, embora com diferentes níveis de ameaça e diferentes probabilidades de extinção nos próximos anos. É um número muito significativo. Há estimativas que alguns efeitos, por exemplo, das alterações climáticas, nomeadamente o aquecimento global, que pode vir a afetar ou extinguir espécies, 25% das espécies em áreas importantes para a conservação da biodiversidade, como, por exemplo, as Galápagos ou a Amazónia, ou algumas florestas tropicais na África subsaariana. E, portanto, são de facto números impressionantes que têm crescido a cada avaliação que a União Internacional para a Conservação da Natureza faz. Avaliam-se mais espécies, repetem-se avaliações de espécies que se tinham feito avaliações há 5, 10 anos atrás, e muitas espécies que estavam bem neste momento estão ameaçadas, ou porque têm populações em declínio, ou porque reduziram a sua área de distribuição. E, portanto, é de facto um problema global. E hoje, tendo a sociedade a noção de que nós dependemos dos serviços de ecossistemas prestados por estas espécies, significa que a regressão ou a extinção destas espécies também nos vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida. E, portanto, se não por outras razões, que seja a própria existência dessas espécies, pelas razões também da importância que têm para a qualidade de vida humana, é importante começar a agir e a tentar inverter uma situação que, em minha opinião, atingiu um pico preocupante. Teresa, bem-vinda. Já aqui falámos mais do que uma vez do Zoo de Santo Inácio, mas para quem não nos ouviu nessa altura, ou não nos viu e ouviu, vamos recordar quem criou o Zoo. Foi o seu pai. Sim. Quando, onde fica, tudo aquilo que nos quiser contar para que nós tenhamos ainda mais vontade de visitar. Olá, Luís, olá a todos e obrigada pelo convite de estar aqui a falar deste tema tão importante e tão dramático que é a extinção dos animais e a extinção dos ecossistemas. O Zoo Santo Inácio abriu as portas no ano 2000,
a partir de um sonho do meu pai, que tínhamos este terreno em Avintes, Vila Nova de Gaia, e sem saber o que fazer daqui. Conhecendo a nossa família, era obrigatório, era lógico que teríamos que fazer deste local que estava abandonado na altura um sítio de natureza e um sítio onde pudéssemos mostrar a toda a gente, a todas as comunidades, o que é a natureza em si, que muitas vezes para todos nós está no imaginário, está nos contos infantis, está nos documentários, mas dar esta oportunidade de aproximarmos as pessoas aos animais, à vida selvagem, para as conhecermos, porque acreditamos que só depois de as conhecermos é que vamos saber cuidar delas. Esse foi o objetivo da criação deste zoo, foi mostrar animais para dar a conhecer às pessoas e educá-las para conhecer, aproximarem-se, preservar, que só assim é que as pessoas vão perceber o que se passa em Portugal e no mundo e só assim vão abraçar este problema da extinção dos animais e queremos, através daqui, fazer um convite às pessoas mostrando os animais e achamos que desta forma será mais fácil as pessoas perceberem o problema e ajudarem-nos e a todos nós a apoiar os animais. Já aí voltamos, Teresa, já aí voltamos para voltar também a falar convosco, não só com a Teresa, mas também com os outros dois convidados. Rita, quais são as espécies que estão mais ameaçadas em Portugal? Bom, nós temos vários grupos de espécies bastante ameaçados. Por exemplo, na comunidade dos peixes de água doce, praticamente todos os nossos peixes de água doce hoje em dia estão com níveis de ameaça muito elevados pelo problema que há pouco foquei das barragens, mas também... A poluição, descargas. Sim, mas também muito das tais espécies exóticas. Nós temos muitos peixes não nativos, portanto, que foram introduzidos. Que foram introduzidos e que desequilibraram o habitat. São normalmente introduzidos para fins, por exemplo, da pesca, mas não só. Às vezes são introduções até involuntárias que nos chegam por Espanha, porque nós temos vários rios internacionais e, portanto, as introduções chegam-nos pela via espanhola. Mas o que neste momento nós temos é que nós temos nos nossos rios, por exemplo, quase tantas espécies de peixe de água doce, nativas como não nativas. E, portanto, estas espécies competem com as nossas espécies não nativas, predam as nossas espécies nativas, muitas vezes, e, portanto, criam aqui um desequilíbrio muito grande nos nossos ecossistemas. Portanto, por exemplo, nos peixes temos várias espécies. O saramugo é um desses exemplos. O tal ciprinídeo muito pequenino que nós temos, que existe apenas em algumas, só existem 5 ribeiras da bacia do Rio Guadiana, em Portugal, e depois em mais algumas em Espanha. Portanto, é uma espécie que está neste momento criticamente em perigo e em vias de extinção. Isto para falar de uma espécie que é menos emblemática. Temos o lobo ibérico, como já aqui foi falado, temos o lince ibérico também, é um dos outros exemplos. Nas aves temos várias aves que estão neste patamar das espécies muito ameaçadas. As aves de pária estão quase todas elas nesse patamar. Temos também algumas aves aquáticas e temos também, por exemplo, dentro das rapinas, temos o caso, por exemplo, da águia imperial ibérica, que foi uma espécie que deixou de se reproduzir e deixámos de ter casais reprodutores, exatamente, esta magnífica águia que nós temos atualmente a voar nos nossos céus, imperial por causa aqui neste manto que tem ali aqui assim estes estandartes brancos aqui na plumagem. E esta águia que deixou de se reproduzir em Portugal durante o século XX. 2 metros. Sim, portanto, é imaginarmos a nós de braços abertos, bem abertos, e mesmo assim não chega. E esta grande águia que tinha quase desaparecido dos nossos céus, só nos apareciam aqui alguns casais, e em Espanha também tinha seguido esta tendência de decréscimo. Ela é a águia imperial ibérica porque só existe na Península Ibérica, portanto há uma prima dela que existe na Europa, mas ela aqui, esta espécie só existe na Península Ibérica, por isso é que nós dizemos que é um endemismo da Península Ibérica. E portanto, ela tinha deixado de existir. Em Espanha já só existiam cerca de 150 casais. Felizmente, Espanha, ainda durante o século XX, iniciou uma série de programas de recuperação desta espécie, inclusivamente com reprodução, apoio à reprodução desta águia para ela poder crescer. Felizmente, esses programas foram muito bem sucedidos em Espanha e, graças aos esforços dos nossos vizinhos espanhóis,
voltámos a ter águias imperiais em Portugal desde 2003 e temos tido aqui uma colonização natural, portanto não tem havido aqui um reforço no sentido de fazermos reprodução em cativeiro ou de apoiarmos dessa forma o aumento da espécie, mas ela tem conseguido devagarinho ir aumentando. Nós temos agora cerca de 24 casais em Portugal, distribuídos desde a zona de Castelo Branco, sempre pela zona interior do país até à zona de Mértola e Castro Verde, portanto sempre aqui nestas zonas. E agora o que temos que fazer é mantermos o habitat, conseguimos conservar o habitat, evitar as ameaças que ela enfrenta ainda em Portugal e trabalharmos para conseguirmos conservar cá e mantermos, para termos estes voos magníficos destas grandes águias que nós temos em Portugal. É um dos exemplos das nossas grandes águias, que é tão importante nós conseguirmos conservar e preservar e manter. Domingos, as aves, os animais, não votam? Porque se votassem, talvez... Não votam, mas ainda antes de falarmos disso, deixe-me só acrescentar aqui mais duas coisas ao que a Rita disse. Relativamente às aves, temos também as aves marinhas. Temos espécies que são endémicas de algumas das nossas ilhas. Temos a freira da Madeira, a freira do Bugio, que só existe no Ilhéu do Bugio, nas Ilhas Desertas, o painho de Monteiro. Isto são espécies de aves marinhas que têm populações muito pequenas e, portanto, estão muito vulneráveis à extinção. Mas temos também uma outra ave marinha que passa o inverno em Portugal. Ela reproduz-se nas Ilhas Baleares, que é a pardela balear, e que é a ave marinha mais ameaçada da Europa. E que 80% da população passa o inverno nas nossas costas. Portanto, nós temos também uma responsabilidade da proteção destas espécies, que as aves têm, muitas delas, algumas são sedentárias, como por exemplo a águia imperial que estávamos agora a ver, e a aptarda e outras espécies também bastante ameaçadas, mas outras são migradoras e, portanto, aqui a responsabilidade não é só de um território, não é só de um país, a responsabilidade é de vários países e de uma região. Portanto, as aves têm esta questão. Há um grupo animal também, nós temos, muito ameaçado, a par dos peixes de água doce, que são os anfíbios. Não voam, tenho que ter aqui a defender. Os anfíbios não voam, mas de facto é impressionante porque são espécies muito dependentes de água doce de qualidade, muito sensíveis à poluição e que têm muitas das populações e das espécies que existem em Portugal estão também ameaçadas. E, portanto, a par dos peixes, os anfíbios é um grupo de animais também bastante ameaçado. É verdade, os animais não pagam impostos e não votam, mas as pessoas sim, e as pessoas precisam de se aperceberem e acho que é também, a par do trabalho que se tem técnico de recriação do habitat, de recuperação de populações muito ameaçadas, de reprodução em cativeiro para as espécies mais ameaçadas e que precisam disso. Há aqui um trabalho muito importante a fazer, de dar a conhecer às populações toda esta problemática e de envolver as pessoas neste trabalho. E em particular, e a Rita sabe disso e os outros nossos parceiros hoje aqui nesta conversa também sabem disso, em particular as pessoas que têm um interesse económico ou um modo de vida dependente do ecossistema ou do meio onde essas aves existem. Estamos a falar dos agricultores e dos criadores de gado, para aquilo que são as aves que dependem dos meios agrícolas e dependem associadas de alguma maneira aos meios rurais. Estamos a falar dos pescadores, daquilo que são as aves marinhas. Nenhum pescador quer trazer uma ave morta pendurada no anzol em vez de um peixe. Nenhum pescador quer as suas redes ocupadas com aves mortas. E, portanto, muitas vezes são os principais aliados da conservação da natureza, ou podem ser os principais aliados da conservação da natureza, são as pessoas e as pessoas que têm um interesse imediato na área da ocorrência daquela espécie ou no habitat em que aquela espécie existe. Essas pessoas têm que ser trazidas, obviamente que estabelecer confiança e estabelecer relações demora tempo e nisso as ONGs de ambiente, como a LPN, a SPEA e outras, têm tido um papel muito importante a trabalhar com parceiros que inicialmente estavam de costas voltadas para a conservação da natureza, mas que hoje em dia já não estão, graças a um trabalho muitas vezes de 10 anos ou mais, em determinadas áreas. E isto é muito importante, as pessoas são muito importantes, porque nós temos hoje em dia conhecimento,
Estamos na União Europeia, temos dinheiro. A verdade é que existe dinheiro na União Europeia para a conservação da natureza. Existe dinheiro europeu, existe dinheiro nacional, tem que haver vontade política de aplicar esse dinheiro nos sítios certos, já podemos falar disso mais à frente. E também temos as pessoas e os meios de comunicação e temos as entidades parceiras. A conservação da natureza não se faz com a SPEA ou com a LPN sozinha, não se faz com o ICNF sozinho, não se faz com a Universidade de Évora, faz-se com parcerias, universidades, institutos públicos, ONGs, associações profissionais, pescadores, agricultores e outras. E é assim que se faz conservação da natureza. E os maiores sucessos de conservação da natureza que há em Portugal nos últimos anos, porque há vários, têm esta receita e têm este tipo de entidades e não poucas vezes ONGs como a SPEA, a LPN e outras a liderar estes processos, estes projetos. Em 5 anos, Portugal passou de 0 linces ibéricos soltos para mais de 100. No ano passado foram devolvidos à natureza mais 2. Vamos recuperar essa reportagem. Cortegafo, Mértola. No meio de muitos hectares vazios de gente, por um par de horas, compõe-se um cenário diferente. Foram vê-los e eles desta vez vieram de Espanha. 2 crias de lince ibérico que hão de chamar casa a este pedaço de vale do Guadiana. O grande objetivo foi trazer para a ordem do dia um dos projetos mais importantes em termos de conservação da natureza em Portugal, que foi e que tem sido e que esperemos que continue a ser a reintrodução do lince ibérico no seu habitat natural. Primeiro, dizer que já nasceram 91 linces aqui, neste território do Vale do Guadiana, em meio natural. Portanto, mostra que o projeto está a andar. Hoje vamos reintroduzir mais 2 indivíduos que, portanto, neste caso vêm do Centro de Reprodução Doñana El Acibuche. Temos neste momento avaliados cerca de 107 linces no terreno, que numa área espalhada não só aqui no Vale do Guadiana associada a Mértola, mas também Serpa, Alcotim, Almodóvar, Castro Verde. Ao todo, na Península Ibérica, existem 800 linces. Portugal começou do zero. 5 anos depois do início da reintrodução destes animais em território nacional, soltam-se quinde e quisquilha. Primeiro ela. O projeto é ibérico. Há um centro de reprodução em Silvas e uma meia dúzia no outro lado da fronteira. Os linces, ora são libertados lá, ora cá. A mais-valia é evitar problemas de consanguinidade e aumentar a diversidade genética existente para que a população se mantenha a largo prazo. Eu julgo que quando começámos este processo de reprodução em cativeiro, havia muita gente que tinha dúvidas se era possível ainda reverter a extinção do lince e hoje temos a certeza que salvámos o lince ibérico. Quinde também toma o pulso à liberdade. Eles podem ir mais para longe, podem ficar logo por aqui, nós vamos querer que eles fiquem mais por aqui, não é? Mas agora eles é que decidem. E vão ficar de olho neles? Claro que sim, agora vai ser diário, um seguimento diário de uma equipa de vigilantes da natureza. Eles têm colares emissores, 2 tipos, VHF e GSM, e portanto o seguimento vai ser diário. Cada lince vai encontrar o lugar a que tem direito e talvez um dia os possamos ver por ali. Francisco, voltamos à conversa. Julgo que temos o Francisco. Francisco, tem dedicado grande parte da sua vida a investigar e a desenvolver toda a informação que possa ser recolhida para fazer com que haja uma convivência entre o homem e o lobo. É possível essa coabitação? Sim, é possível. E porque é possível é porque nós temos trabalhado para a promover. Nós, em termos de Grupo Lobo, procuramos exatamente aquilo que já foi referido aqui pelo Nuno. Não. Então, a situação do convívio e das parcerias com as pessoas que vivem ou convivem diretamente com o lobo. Nomeadamente, o Grupo Lobo tem desenvolvido vários projetos em que procuramos envolver não só os criadores de gado, mas também os pastores e a comunidade local em geral. Por isso é que nós temos vários programas de divulgação ambiental e procuramos também promover algum conhecimento sobre este animal. Portanto, nós acreditamos e que é possível conviver com o lobo, não só nas áreas em que ele ainda existe,
mas em outras áreas que ainda têm potencial para que esta espécie possa surgir no futuro. E é todo o nosso trabalho que tem por objetivo exatamente promover a coexistência entre o lobo e o homem. Francisco, falta mais informação, falta sensibilização, falta levar estes temas até à escola, até aos mais novos? Tem sido feito já muito trabalho sobre a conservação, estamos a falar do caso do lobo, e eu penso que é um trabalho que não é para resolver a curto prazo, é uma situação que temos que trabalhar nela a médio e longo prazo. Portanto, não se muda a mentalidade das pessoas em relação ao lobo, se me permite a expressão do pé para a mão. É um trabalho que tem que ter por objetivos a médio e longo prazo. E a divulgação junto das escolas, a divulgação junto dos criadores, o contacto direto com os pastores, é um trabalho que tem que ser feito, já está a ser feito, mas tem que ser continuado, pois que, repito, a maneira como as pessoas veem o lobo não se muda de um dia para o outro. Portanto, é trabalhar, e é isso que nos anima, porque nós acreditamos na sã convivência entre o homem e o lobo. António, espécies que já estão extintas em Portugal, por exemplo, o cepardo, a cabra do Jerez. Sim, a cabra do Jerez, o urso pardo são os dois exemplos mais clássicos, se bem que o urso pardo tenha tido uma incursão recente, mas obviamente portanto, na zona de Bragança, mas são incursões e não se reproduzem em Portugal. O urso pardo, não havia registros confirmados desde meados do século XIX, portanto em 1848 era o último registro confirmado de existência do urso pardo em Portugal. A cabra do Jerez não é uma espécie, é uma subespécie. Como espécie ainda existem duas subespécies em Espanha, é um ibex ibérico, e extinguiu-se no final do século, em 1892, no final do século XIX, também no Jerez. Era uma espécie que tinha uma distribuição restrita e populações pequenas, só existia no Jerez e na Galiza, e o abate e a distribuição de habitat, a competição também com a cabra doméstica, são fatores que afetavam e ainda hoje ameaçam as cabras monteses, ou ibex, que é outra designação que se lhes dá, na Península Ibérica. Mas eu queria também falar aqui um bocadinho sobre causas de extinção e algumas coisas importantes que eu acho que é importante completar e que são relevantes neste momento como fatores que levam ao declínio de algumas espécies. Eu tenho trabalhado, sobretudo, na questão do movimento dos animais na paisagem, aquilo que se chama a conectividade da paisagem, e hoje, num contexto de alterações globais, em que é preciso que os animais se consigam movimentar para conseguirem alcançar as novas zonas que têm condições climáticas adequadas à sua sobrevivência, e o que acontece é que com uma paisagem tão alterada, quer por uma intensificação da agricultura, com o aumento da urbanização e um aumento muito significativo da rede de estradas, nós estamos a falar de um curto espaço de tempo, em termos evolutivos. Se recuarmos a 1950, por exemplo, não havia a rede de estradas na Europa e em Portugal era residual, havia poucos milhares de automóveis a circular, e de repente, no espaço de 60, 70 anos, nós temos um aumento exponencial para quase 300 mil quilómetros de estrada, só em Portugal. Veículos são também várias centenas de milhares, e isto significa reticular a paisagem, e muitas espécies ou morrem atropeladas, ou então as populações ficam isoladas, o chamado efeito barreira, e ficam cada vez mais pequenas, e isso é um dos fatores que leva à extinção de espécies, a redução populacional por mortalidade natural e o facto de não poderem contactar e, portanto, não poder assegurar a diversidade genética, que é uma das bases necessárias para a viabilidade das populações a longo termo. Eu tenho trabalhado nessa área, tivemos um projeto, que era o projeto Lifelines, que tentava reduzir o impacto das estradas e também das linhas elétricas, portanto, todas as infraestruturas lineares
sobre a biodiversidade, no sentido de permitir passagens seguras nas estradas, com reduzir o risco de atropelamento e, simultaneamente, permitir que as populações de um lado e do outro contactassem. As pessoas não têm a noção, mas uma estimativa por baixo daquilo que será o número de animais que morrem atropelados em Portugal, são cerca, e estamos a falar só de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, são cerca de 30 milhões por ano. Obviamente, isto é um número muito significativo. Afeta todas as espécies, desde o morcego, que pesa 6 gramas, ao javali, que pode pesar mais de 100. Em alguns casos, até há aqui uma questão de segurança rodoviária. Face à rede de estrada e à previsível expansão, não tanto na Europa, mas nas zonas do mundo onde a biodiversidade ainda é muito relevante, nomeadamente em África e na Ásia, onde vai prever um aumento de 25 milhões de quilómetros de estradas nos próximos 20, 30 anos, é importante perceber quais são os locais e identificar os locais de maior risco e, neste momento, é possível atenuar esse risco, promovendo passagens para a fauna, impedindo que os animais atravessem nos locais e direcionando-os para locais para passarem por baixo da estrada, ou no caso de serem espécies voadoras, a voarem uma altura superior à altura dos veículos em circulação, e é nessa área que nós estamos a trabalhar. Identificar quais são as áreas onde é preciso atuar para reduzir a mortalidade, reduzir a fragmentação e permitir que estas espécies sejam viáveis a longo prazo. Já agora, queria salientar, nós aqui temos estado a falar de espécies, a águia imperial, o lince, o lobo, mas nós temos espécies de muito pequenas dimensões, por exemplo, os morcegos, que neste momento estão mais ameaçados, se calhar, por qualquer uma destas espécies, pelo menos se calhar mais que o lobo, ou mais que a águia imperial. Os morcegos de ferradura, por exemplo, são 4 espécies em Portugal, estão todas ameaçadas e 2 delas, neste momento, estão mais ameaçadas que o lince, são populações muito pequenas, provavelmente com menos de 500 indivíduos, e, por exemplo, a morte por atropelamento era uma questão que era muito valorizada, porque os animais, quando morrem, os morcegos, desaparecem rapidamente, e nós o que percebemos é que quando fazemos uma amostragem intensiva, os morcegos são dos grupos mais afetados e para o qual é necessário encontrar soluções. Ao contrário, por exemplo, para os carnívoros e para as corujas, onde já há alguns aparelhos ou dispositivos ou estruturas que permitem reduzir esta mortalidade, para os morcegos as coisas são mais complicadas e portanto, é difícil minimizar essa grande fonte de mortalidade não natural que pode ter um impacto significativo nas populações de algumas espécies. Só salientar que nós temos 27 espécies, pelo menos, de morcegos em Portugal e, portanto, há alguma diversidade e dentro dos vertebrados terrestres, portanto, não aquáticos, é, tanto quanto eu sei, o grupo mais ameaçado. E, apesar de serem pequenos e não se lhe dá tanta atenção, é preciso olhar também para estas espécies pequenas, porque muitas delas são as que estão mais ameaçadas neste momento. Porque há programas para as espécies bandeira que permitiram recuperar essas espécies, como o caso do lince, enquanto para estas espécies mais pequenas é mais difícil, por vezes, conseguir financiamento e implementar programas de conservação. Claro. Teresa, quantos ou quantas espécies vocês têm no Zoo de Santo Inácio? No Zoo temos 200 espécies, 600 animais, e cerca de 25% destas 200 espécies estão consideradas ameaçadas na natureza. Uhum. E podem ser vistas, podem fazer parte da nossa... Sim, diga. Podem ser vistas todos os dias aqui no Zoo e eu acho que também um bocadinho apoiando o que estavam a dizer, eu acho que a grande pergunta é como é que podemos conservar, não é? Como nós, cidadãos, podemos conservar, como podemos ajudar na conservação das espécies portuguesas e mundiais, não falamos apenas das nossas, mas eu acho que falta bastante informação, bastante tempo de divulgação, seja nos meios de comunicação, sejam programas, documentários, apoiar mais estes espaços de natureza, apoiar mais estas associações que existem, que as pessoas não conhecem, e por isso falta uma certa divulgação para as pessoas se puderem aproximar, porque as pessoas querem ajudar,
as pessoas querem ser voluntárias, as pessoas querem pôr as mãos na terra e ajudar, mas não sabem como, onde se dirigir. Claro que os sítios fáceis são visitar parques zoológicos, também através do ICNF saber mais, mas acho que falta aí um bocadinho de conversa, de divulgação, para as pessoas poderem aproximar mais. Quem vos visita? Famílias, escolas? Tirando este ano difícil de pandemia, que obviamente recebemos muitas escolas todos os anos, mas o ano passado e este ano esse número foi muito reduzido, mas essencialmente famílias. Recebemos muitas famílias interessadas, adoram conhecer os animais e cada vez mais gostam de perceber o papel de cada animal na natureza. Não é apenas, eu digo isto muitas vezes, não vem ver um museu de animais. Aqui está o leão, aqui está o tigre, aqui está o camelo. Não. É quem é o leão, onde está o leão, o que come o leão, o que é que faz o leão no seu dia-a-dia. Isto é que é importante, as pessoas começarem a conhecer e saírem do Zoo Santo Inácio com uma mensagem de conhecer os animais e de querer conservá-los. É aí que nós sabemos que cumprimos o nosso papel e sabemos que estamos a dar um passo para essas pessoas ajudarem na conservação dos animais. Por isso é esse o nosso grande orgulho, quando sabemos que as pessoas gostaram, conheceram, divulgaram e repetem as visitas ao Zoo Santo Inácio. Teresa, para além da bilheteira, quais são os outros apoios? As fontes financeiras para... Não existem apoios... Uma pergunta retórica. Faço-a sempre aqui, sempre que falamos disto. É verdade, não existem apoios e, na verdade, tal como o Domingos dizia, existe dinheiro na comunidade europeia e às vezes esse dinheiro também podia ser um bocadinho mais canalizado para estas instituições, associações de apoio da natureza. Por isso nós, o Zoo Santo Inácio, vive exclusivamente da bilheteira e das receitas cá dentro, na restauração e na loja, mas sem apoios, mesmo em ano de pandemia, não tivemos apoios, para além dos apoios a nível de colaboradores, apoios estatais para o nosso staff, mas não recebemos apoio na manutenção dos animais, na manutenção das espécies, na alimentação destes animais. Por isso, era obviamente um lado que gostaríamos que houvesse mais investimento por parte do Estado português. Teresa, obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada. Pelo trabalho fantástico que vocês desenvolvem aí no vosso zoo, pelo trabalho e pela forma como tantas crianças, tantos jovens, têm alguns pela primeira vez contacto com essas espécies. Por isso, bem-ajam. António e Francisco, igual obrigado também por terem juntado os vossos conhecimentos e saberes aqui à sociedade civil e connosco terem-nos partilhado. Bem-ajam e até uma próxima. Saúde. Sabia que há mais de 2.000 animais selvagens a viver em Lisboa? Vamos recuperar uma linha da frente que mostra a importância do trabalho do maior jardim zoológico do país. Colocar um saco de serapilheira com alimento para os leões. A carne é colocada em sítios de difícil acesso para que os animais façam um esforço semelhante ao do habitat natural. Isto é ótimo para eles. Nós tentamos o mais possível que o comportamento dos animais seja o mais natural possível, portanto, só representação de comportamentos naturais. Estamos a passar o conceito de grades para o conceito de ilha, para um conceito de instalação mais naturalista. O leão come 5 quilos por dia, mas no que toca à comida, há um animal que faz justiça ao peso. O mais comilão é o elefante. Pode comer entre 30 a 40 quilos de alimentos por dia. A base da alimentação deles é feno, rações e é folhagens. Neste restaurante, os alimentos são cortados e pesados à dimensão do cliente. Por dia, o Jardim Zoológico consome cerca de 500 quilos de fruta e vegetais, 120 de carne. Hoje foi dia de uma encomenda especial. Por semana nós recebemos 50 unidades de gafanhoto, 2 quilos de tenébrio. É um alimento vivo, são larvas, e 600 grilos. Está aqui com umas peladazitas, né? Os tratadores são os olhos do veterinário num hospital sem monotonia. Vamos dos animais muito pequeninos aos animais com 5 toneladas e meia, não é? Aos elefantes. Para evitar a consanguinidade, os zoológicos trocam de animais entre si.
Mas antes da viagem há preparativos médicos. Temos que fazer recolha de sangue para fazer uma análise completa. Automaticamente utilizamos também esta forma de acesso, uma vez que o animal está anestesiado, para fazer o nosso plano vacinal. Portanto, este animal é vacinado, é desparasitado. A chita vai para a França para procriar. Nesta espécie de Arca de Noé vivem mais de 2.000 animais, cerca de 300 espécies, algumas em vias de extinção. Rita, é sempre importante relembrar que todos nós temos um papel ativo neste assunto que hoje aqui estamos a tratar. Como de resto, em basicamente todos aqueles que trazemos aqui à sociedade civil. Não esquecer os proprietários dos terrenos. Sim, os proprietários dos terrenos, os agricultores, até os caçadores, quando fazem a gestão para a caça. A verdade é que são as pessoas que cuidam da terra e que têm um papel absolutamente essencial para podermos conservar aqui estas espécies, todas as espécies que nós temos, por exemplo, no nosso meio rural e que dependem das decisões de milhares de proprietários, milhares de agricultores, milhares de gestores florestais que no dia-a-dia tomam decisões que podem ou não fazer aqui a diferença pelas nossas espécies. E, portanto, tê-los envolvidos e participar é sempre muito importante. Nós temos exemplos e casos de sucesso em Portugal de grande envolvimento, por exemplo, dos agricultores, em que dão aqui um contributo muito importante para a proteção da nossa biodiversidade. E nós, enquanto consumidores, também temos aqui um papel importante, porque nós também podemos fazer a aquisição de produtos e de bens que também estão eles a contribuir para a conservação destas espécies e para a proteção destes animais que estão ameaçados. E também, claro, a sensibilização dos mais novos, o trabalho de educação ambiental é absolutamente essencial, seja com os mais novos, seja com os mais graúdos. Portanto, nós costumamos dizer que é quase de 1 ano aos 90, porque todos eles têm um papel importante aqui na sensibilização e era de facto muito importante haver aqui assim mais demonstração de como o trabalho de conservação da natureza é possível e como nós conseguimos fazer algo pelas nossas espécies. Rita, na grande rota do Peneireiro das Torres. Sim, esta é uma das nossas espécies emblemáticas, é um exemplo de bom sucesso de conservação da natureza, em que nós conseguimos trazer esta espécie de volta aos nossos céus com uma população de maior dimensão atualmente. É um pequeno falcão que nós temos em Portugal, muito bonito, como se pode ver aí nessa capa que tem o macho do Peneireiro das Torres, e esta espécie migradora que quase desapareceu dos céus portugueses. Chegámos a ter menos de 150 casais e atualmente temos cerca de 500, graças às ações de conservação da natureza que foram feitas e a este trabalho de parceria que já foi aqui mencionado entre os agricultores, as organizações de ambiente, as universidades, e que é absolutamente essencial no terreno para conseguirmos proteger a nossa biodiversidade. A natureza também precisa que nós olhemos por ela e ela vai retribuir positivamente, certamente. Temos que estar mais próximos da natureza e cuidar melhor dela também. Domingos, é isso. Preservar a natureza, conservá-la, resulta. Resulta. E não resulta só para a questão dos animais. Não resulta só para a natureza. A questão é essa, que existem imensos exemplos. Para nós. Imensos exemplos desses projetos de conservação da natureza em Portugal que mostram que as espécies, com trabalho e com envolvimento das parcerias corretas, as espécies diminuem a gravidade do seu estado de conservação. As espécies, como é o caso do periolo na ilha de São Miguel, passam de criticamente ameaçadas para ameaçadas e para vulneráveis. Portanto, é possível reverter a tendência de caminho para a extinção para muitas espécies, como estamos a fazer com o lince, como estamos a fazer com a águia imperial, com o periolo, com as espécies que nidificam na berlenga. E isso traz também resultados para as pessoas. Cria novas atividades económicas, fixa pessoas em regiões normalmente até com poucas ofertas de emprego, cria novos negócios de turismo de natureza, cria nova identidade para o território. Um exemplo é, por exemplo, Castro Verde, que é Património da Humanidade. Um exemplo é, por exemplo, as terras do Priolo, que tem um galardão de turismo sustentável. E, portanto, isso traz mais visitantes, traz mais economia e as pessoas reconhecem o trabalho de conservação desse tipo. A SPEA trabalha muito para que as pessoas se interessem pela conservação da natureza. Esse livro que tem aí, o Guia das Aves Comuns de Portugal, é uma primeira abordagem à biodiversidade que existe em Portugal. É um guia muito simples,
que nos mostra uma grande quantidade de espécies de aves que existe e pode ser uma primeira ligação das pessoas à natureza. Nós vendemos esse guia na SPEA e oferecemos a todos os novos sócios e se as pessoas puderem vir para a natureza e dar valor à natureza através das aves, nós então ganhamos o nosso dia. E depois as pessoas também podem, como dizia há bocado a Teresa, pôr as mãos na massa. As pessoas podem participar ativamente na conservação da natureza. As pessoas podem fazer recolha de informação, hoje em dia isso até tem nome, é a ciência cidadã, e é através de ONGs e universidades que as pessoas se envolvem nessas atividades, contar aves, morcegos, borboletas, seja lá o que for. As pessoas aprendem as pessoas aprendem a ser reivindicativas, a participar em consultas públicas de projetos que podem ter impactos na natureza. As pessoas aprendem a pedir ou exigir aos nossos decisores que investam mais dinheiro na conservação da natureza e isso é muito importante para o futuro dos ecossistemas e das espécies, mas para o nosso próprio futuro. Como eu dizia há bocado, existe dinheiro na União Europeia, existe dinheiro em vários programas comunitários, Política Agrícola Comum, Fundo de Desenvolvimento Regional, Programa LIFE, existe dinheiro no nosso Orçamento Nacional, no Fundo Ambiental. Os decisores é que muitas vezes não aplicam essas verbas no sítio correto. E para isso nós precisamos da força das pessoas e precisamos que as pessoas se interessem mais para a conservação da natureza. Precisamos que as pessoas venham conhecer a natureza que existe em Portugal, apoiem ONGs e outras entidades nesse trabalho. Domingos e Rita, e há pouco diziam isso, e eu repito, hoje também ganhámos o dia. Com convidados como vocês, como os outros 3 convidados que também tivemos à distância. A sociedade civil faz-se destes temas que são urgentes, prementes, que fazem parte de todos nós e da excelência dos convidados. Por isso, mais uma vez, obrigado pela generosidade que tiveram em partilhar o vosso tempo e os vossos conhecimentos connosco. A natureza não necessita de nós é que precisamos da natureza. Cuidemos dela. Boa tarde. Obrigado.